O flúor é um elemento químico que ele está na água de abastecimento de Porto Alegre, assim como em várias outras cidades do mundo todo. E ele é o principal responsável pela queda na prevalência de cárie em todas as populações, seja infantil ou adulto. O que a gente percebeu com o flúor nos últimos anos é que a gente começou a usar o flúor numa quantidade que era maior do que a gente gostaria no creme dental, então as crianças já estavam engolindo flúor no seu dia a dia através da água de abastecimento e os dentistas ainda pediam para usar flúor da pasta de dente e elas começaram a engolir muito pasta de dente e o efeito adverso do uso desse flúor em grande quantidade é uma interferência na formação do dente permanente. Quando uma criança pequenininha, de 1 aninho, está lá escovando o dente e engole uma quantidade excessiva de flúor todos os dias, pode ser que os incisivos permanentes dela nasçam com umas manchinhas que são assim na horizontal, brancas, opacas, que podem ter um prejuízo estético. Em função disso, surgiu alguns cremes dentais infantis sem flúor ou com uma concentração baixa de flúor. E aí a gente tem muitos trabalhos e trabalhos assim desenvolvidos que são muito confiáveis, que são com um nível de evidência muito forte, de base populacional, que nos dizem o seguinte: existem 2 tipos de pasta de dente que a gente deve conhecer: pasta de dente sem flúor e pasta de dente com flúor. Essas pastas que são com uma concentração baixa de flúor, tipo 450 ppm de flúor, são pastas que não nos ajudam, porque elas não previnem cárie como as outras e nem previnem fluorose como as outras. Então o que a gente tem que saber? A partir da erupção do primeiro dentinho, o bebê já deve ter contato uma vez por dia com um creme dental fluoretado, numa quantidade muito pequenininha, semelhante assim a um grãozinho de gergelim nesse momento da vida. Eu já vou mostrar para vocês. Essa mini quantidade de flúor ele vai engolir, a criança vai engolir o creme dental até perto dos 3 aninhos, mas se a gente consegue controlar a quantidade de pasta que a gente coloca na escova, tá tudo bem, porque a gente vai ter o efeito que a gente precisa preventivo, a gente vai ter o flúor fazendo essa interface que ele precisa com a superfície dental, que promove saúde, que previne cárie. Então a gente vai ter a ação tópica dele sobre os dentes com a mínima ingestão. A gente não precisa engolir o flúor para ter saúde nos dentes, a gente precisa passar o flúor no creme dental pra gente, daí sim, remover a placa bacteriana, remover esse biofilme, fazer as trocas que a gente precisa de mineral e deixar esse dente protegido. O creme dental sem flúor, na minha opinião, ele tem um papel importante para aquelas crianças que já vão desde pequenininhas para a escola, por exemplo. Nas escolinhas, a gente não tá lá, nós pais não estamos lá para ver a quantidade de creme dental que as profs estão colocando e talvez as crianças já estejam colocando sozinhas, numa idade que elas ainda não teriam condição de conseguir medir direitinho. Então, no meu entendimento, essa escovação que não é supervisionada por pai e mãe deve ser feita com um creme dental sem flúor, de qualquer marca, porque daí se a criança estiver engolindo um montão e a gente não tá sabendo, não tem problema. E aquela escovação que os pais vão fazer em casa, que é a escovação que de fato vai deixar a criança livre de cárie, que é a escovação que vai deixar a criança com o seu sorriso saudável, essa sim deve ser feita com flúor e numa quantidade muito pequenininha. Eu escuto muito aqui no consultório: mas meu filho só quer chupar a pasta. Normal, as crianças... Que bom que existe pasta com gosto bom, deixa a escovação um pouquinho mais prazerosa e tal. Se a gente coloca uma quantidade pequenininha, ele pode chupar, não tem problema. O que ele não pode é aquele montão de pasta que nem antigamente mostravam as propagandas, né? A gente vinha com a escova, colocava uma quantidade assim, que eles mostravam e ainda tinha a pontinha. Isso não pode, isso causa fluorose, isso não é saudável. Então, uma quantidade de pasta assim nem adulto precisa usar. O que a gente vai usar de quantidade de pasta é mais ou menos assim: a gente pega o creme dental, a gente coloca ele um pouquinho para fora e quem vem buscar o creme dental é a escova. Se eu faço assim, eu já perco um pouco do controle. Então, eu gosto de colocar o creme dental para fora assim e a escova vem buscar. E ela pega um pedacinho muito pequenininho, não chega nem a fazer um volume. É uma sujeirinha de nada. É essa quantidade assim de pasta que a gente gosta. A gente pode pensar que entre um grãozinho de gergelim a um grãozinho de arroz cru é muito pouquinho. A gente não precisa mais pasta do que isso. E essa quantidade é muito segura, especialmente se a gente fizer a escovação após um mamar, por exemplo, após uma refeição que a gente está com esse estômago cheio. Então a gente sabe que a absorção pelo organismo desse flúor vai ser menor. Como um recado final, o flúor é nosso amigo,
É por causa do flúor que a gente tem muito menos cárie, é por causa do flúor da pasta, então não tem que usar pasta sem flúor sempre. A pasta sem flúor tem o seu papel para aquelas escovações que não são feitas pelos pais, mas uma vez por dia usar uma pasta com flúor numa quantidade pequenininha assim é o ideal. Agora, se a pasta vai ser de adulto ou de criança, isso pouco importa. Na verdade, a gente quer que tenha os 1.100 ppm de flúor, que é o que a maioria das pastas tem, as pastas de concentração normal. E a diferença entre uma pasta de adulto e de criança é muito mais o sabor. Se a criança gosta da refrescância da menta da pasta do adulto e tal, e aceita ela numa boa, tá bem indicado. Se acha que arde e para os pais é mais fácil uma pasta que tem um gostinho mais agradável de, enfim, morango, tutti-frutti, o que for, também não tem problema, desde que a gente use essa quantidade bem pequenininha. E a gente não precisa nem se preocupar em fazer enxágue nas crianças muito pequenas, porque elas não vão conseguir cuspir. A gente consegue fazer com que eles bochechem e tenham realmente capacidade de coletar toda essa saliva e expectorar mais perto dos 3 anos.